Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Raul Rossi, eu falo em nome da Cortag e hoje eu vou apresentar esse vídeo para vocês trazendo alguns lançamentos da Cortag para o ano de 2021. São lançamentos totalmente inovadores, conceitos novos e, como sempre, a Cortag vem trazendo novas soluções, novas opções para você, instalador, arquiteto, fazer o seu trabalho com mais tranquilidade, com mais ergonomia e com mais profissionalismo, mais importante de tudo, certo? Hoje nós vamos falar de algumas linhas de produtos, são muito características, são produtos muito específicos para instalação, para aplicação, seja para o corte, seja para o assentamento em si, certo? Então, vamos falar de uma linha nova de desempenadeiras com um cabo aberto. Eu vou mostrar no decorrer do vídeo para vocês. Uma desempenadeira muito mais ergonômica, uma desempenadeira mais leve, fácil de trabalhar, excepcional. Vamos apresentar também duas novas cortadoras elétricas com algumas opções diferentes do que existe hoje no mercado no Brasil, reforçando fabricação Cortag brasileira, que vocês já conhecem, qualidade Cortag. E o maior lançamento de todos, o lançamento do ano da Cortag, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, é um mega lançamento. Eu vou mostrar para vocês uma cortadora manual que vai permitir vocês fazerem um corte num porcelanato de grande formato com uma mão nas costas. Eu vou explicar mais para frente por quê, ok? Então, pessoal, vamos começar. Eu vou iniciar as demonstrações, vamos fazer umas demonstrações, vou explicar características técnicas, tudo para vocês entenderem bem e conhecerem de perto os nossos maiores lançamentos. Tá ok? Vamos começar? Bom, pessoal, agora eu vou apresentar o lançamento do ano da Cortag. Todos já conhecem a Master 125, o maior cortador do Brasil, certo? Até hoje. Hoje eu apresento a Mega 125, ok? A Mega 125 traz um conjunto com maior rigidez que vai facilitar você a fazer o risco e a separação com muito mais facilidade. São alguns detalhes que foram retrabalhados, melhorados, que trazem para essa máquina essa rigidez maior, trazem essa garantia, essa força maior em todo o conjunto da máquina. Primeiramente, que é facilmente notado, o diâmetro da guia aumentou para 25 milímetros. É um diâmetro maior que garante e contribui para essa maior rigidez do conjunto todo da máquina e traz maior força para o conjunto da máquina, certo? Ela é fixada nos apoios, nos suportes, através de parafusos de aço reforçados, que contribuem também para o conjunto, para a rigidez do conjunto. E o ponto principal desse lançamento, a Cortag que vem sempre trazendo para vocês ferramentas para facilitar o trabalho de vocês e para possibilitar cada vez mais chegar mais longe. A Mega traz um conjunto de separação incrível, totalmente inovador e que vai permitir vocês fazer o corte e a separação muito mais fácil, com muito mais precisão, ok? Em detalhes, essa é a máquina. O que eu queria mostrar para vocês é o sistema de separação. Finalizado o risco, certo? Normalmente na Master 125, na Master Plus 125, você finaliza o risco, aciona o CAM para baixar o sistema de separação. Isso na Mega é um pouco diferente, muito mais fácil e muito mais rápido também. Finalizado o corte, simplesmente se eleva a alavanca e o sino já está posicionado na posição de separação. Feita a separação, para retornar na posição de corte, simplesmente baixa o gatilho e já está pronto para fazer um novo corte.
Eu vou fazer uma demonstração de corte e durante o corte a gente vai apresentando um pouco mais de detalhes, certo? De todo o funcionamento da máquina. O pessoal vai me ajudar aqui trazendo um piso. Bom, pessoal, esse é um piso de 1,20 m. Essa cortadora que eu estou demonstrando hoje é a Mega 125, ok? Basicamente, a operação até o risco é o mesmo que todo mundo já está acostumado. Você vai posicionar o rodel, aplicar a pressão necessária e riscar continuamente, certo? Então vamos lá, vou fazer uma demonstração um pouco mais devagar para conseguir acompanhar o movimento e depois uma um pouco mais rápido. Vamos lá. Finalizado o risco, vou elevar a alavanca. Eu já sinto na alavanca que o sino está ativado em posição de separação e vou baixar rapidamente, facilmente, sem nenhum esforço. Faço a separação do piso de 1,20 m. Maravilha? Pessoal, me ajuda aqui, por favor. Ok, preciso fazer um novo corte. Vou repetir. Vou posicionar o meu piso. Para retornar na posição de risco de corte, eu vou simplesmente baixar o gatilho com a mesma mão que eu corto e já faço o novo risco. Um corte perfeito, fácil, rápido e com acabamento perfeito, como as cortadoras da Cortag costumam fazer. Certo? Deixa eu enfatizar a questão do separador. Vou voltar na posição de corte. O movimento é muito simples, é um movimento de elevação. Você sente na alavanca que o sino está posicionado e na hora de voltar para a posição de risco, você simplesmente baixa o gatilho. É um movimento intuitivo e é um movimento que você sente a segurança da máquina na hora de fazer todo esse procedimento. Então, novamente. Feito o corte. Se eu for fazer novamente, já está em posição de corte. Ok? Bom. Esse piso é um piso de superfície lisa, onde a gente utiliza o rodel de 7 milímetros, que acompanha a máquina, que também já é o rodel que todos conhecem da Cortag. E a Mega também traz, junto com ela, o rodel de 18 milímetros de titânio, com recobrimento de titânio. Para superfícies com ondulação, com rugosidade, você também já tem essa opção junto com o cortador do rodel de 18 milímetros de titânio. Então agora eu vou demonstrar um corte nessa peça com relevo, ok? Maravilha. Essa é uma peça com bastante rugosidade. É um porcelanato bem rugoso e com um detalhe na superfície. Então, comumente, como sempre, se faz o risco.
elevação, ativação do sino, separação. Sem nenhum esforço, muito fácil e com acabamento perfeito. Novamente, vou fazer o corte. Muito facilmente, volto o cortador na posição de risco. De novo, eu vou reforçar, é um movimento intuitivo e muito seguro, de muita segurança. Te passa uma sensação de que a cortadora está em posição de risco, posição de fazer o risco. Elevo a alavanca, sino ativado, separação. Ok? Pessoal, essa então é a Mega 125, uma evolução das cortadoras da Cortag. Um sistema de separação inovador e de muita potência. Você vai conseguir separar os porcelanatos mais duros do mercado sem muito esforço, porque é uma máquina muito rígida, é uma máquina que te oferece segurança e uma máquina que vai com certeza contribuir para os seus trabalhos serem feitos de forma mais rápida e profissional. Ok? A Mega já está disponível através dos canais de atendimento normais que vocês estão acostumados a falar com a gente. Ok? E só lembrando que, além de todos esses diferenciais, todas essas melhorias, a Mega também traz o que vocês já estão acostumados na linha Master Plus. Traz os apoios laterais para os pisos de maiores formatos. Traz ainda o limitador lateral para você fazer cortes repetitivos e para auxiliar nos cortes em diagonal. E as adoradas rodas e alça para transporte, que deixa você transportar essa máquina, que é robusta, com somente uma pessoa, certo? Facilidade de transporte total. E, além de tudo, a Mega também está disponível nos tamanhos de 125, 155 até a Mega 180, para cortar porcelanatos de até 1,80 m de comprimento. Ok? Bom, pessoal, então para mostrar o nível de precisão dessa máquina, de todo o conjunto, eu vou mostrar um corte de uma peça de largura de 3 centímetros, fazer um corte no meio, tirando duas peças de 1,5 cm, ok? Esse é o nível de precisão da Mega 125. Dois cortes, duas peças perfeitas nesse nível de precisão. Ok? Bom, pessoal, então, dando sequência nos lançamentos da Cortag para 2021, eu venho apresentar para vocês a evolução das cortadoras elétricas, a linha Zap Titan. A linha Zap Titan é uma evolução da Zap G2, certo? Que todo mundo já conhece. Toda a parte do trilho, a estrutura da máquina em si continua com a mesma qualidade. O sistema de rolamentos do carro, do motor, também com a mesma qualidade que foi garantida, assim, foi comprovada na linha Zap G2, porém com algumas características, algumas funcionalidades a mais para facilitar o dia a dia do instalador, do arquiteto, e também que vai te dar um pouco mais de opções na hora de trabalhar com a cortadora elétrica Zap Titan. A Zap Titan vai sair também disponível nos tamanhos de 1.250 e 1.550, certo? E ela traz um disco de 10 polegadas, o disco de 250 milímetros. A linha G2 utiliza um disco de 200 milímetros, essa traz um disco maior, que garante te dar um pouco mais de altura do corte. Possibilita você cortar revestimentos, pode ser também tijolo, bloco, de até 50 milímetros.
ok? Então, te dá mais possibilidades para o corte com a máquina elétrica. Além disso, ela traz um acessório muito interessante, que é o apoio para piso. Então, hoje você posiciona o piso com a Zap Titan, faz a medição, e aí você vai movimentar o suporte, faz o travamento, e o piso vai ficar travado, sem possibilidade de movimentação. Isso vai facilitar, vai deixar você mais tranquilo para executar o corte utilizando a Zap Titan. Ok? A Zap Titan também tem a opção da mesa adicional, mesa lateral, para os pisos de maior formato. Você consegue estabilizá-los melhor com a mesa lateral, certo? O motor também foi melhorado, é um motor mais forte de 1.500 watts, te dá toda a força necessária para você fazer os cortes de até 1,55 m na Zap Titan 1550, com uma boa velocidade, sem desgaste excessivo do diamante do disco, porque ela proporciona uma rotação constante e muito boa, uma velocidade muito boa de corte. E o consagrado, né, sistema de arrefecimento do disco de alto volume, para você manter o disco sempre resfriado, cortando em sua total capacidade. Agora eu vou mostrar uma característica, uma funcionalidade da Zap Titan, que é adicional, além da linha Zap G2. Você, com a Zap Titan, vai conseguir fazer cortes no meio da peça. Aqueles cortes de caixinha, de tomada, que hoje você precisa utilizar a serra mármore ou uma esmerilhadeira angular, fica difícil de trabalhar. Com a Zap Titan, você tem a opção de elevação do motor, tem um manípulo travante desse lado, você solta, é de ação muito simples, e você tem a opção de fazer a elevação ou abaixar o disco. Pode ser no meio da peça, pode ser em toda a peça para fazer os frisos de escada, por exemplo, aqueles acabamentos de escada antiderrapante em mármore, em granito ou mesmo no porcelanato. Você, com essa opção de controle da altura do disco, consegue fazer os frisos. Você posiciona na altura desejada, faz o travamento aqui do manípulo e o motor fica travado. Você consegue repetir o corte em todas as peças, em toda a extensão do piso também. Ok? Outro ponto importantíssimo da Zap Titan é que ela mantém a capacidade de fazer os cortes em 45 graus, certo? Você vai soltar os manípulos, assim como a Zap G2 atual, solta os manípulos nas laterais e faz a movimentação do trilho, posicionando a máquina em 45 graus. Feito o travamento, acho que vou conseguir mostrar o acionamento da trava, certo? Muito fácil de usar, de travar e de soltar. Tem um pega bom, que você não vai ter problema. Feito o travamento dos dois lados, posiciona a peça e faz o corte em 45 também. Ok? Segue a característica das rodas para transporte, certo? É um equipamento robusto, é um equipamento preparado para o trabalho contínuo. Então ele é um equipamento robusto, de estrutura reforçada. Portanto, as rodas e a alça vão facilitar na movimentação, no transporte da máquina. Os pés continuam os pés rebatíveis. Soltou os manípulos, os pés, você guarda o pé embaixo da máquina e faz o transporte de forma fácil e tranquila. Ok? Bom, dos detalhes é isso. Reforçando, é uma máquina feita no Brasil, assim como a linha Zap G2, 100%
desenhada, né, e estruturada, né, projetada pela nossa equipe do Brasil e que traz mais essa opção para você, dos frisos e dos cortes no meio da peça, para fazer as caixinhas de tomadas ou de interruptor. Ok? Bom, eu vou pedir para o pessoal me ajudar aqui, então vamos colocar um piso aqui para eu fazer um corte demonstrativo para vocês. Ok? Aproveitando então, enquanto chega ao piso, a barra de encosto continua com a opção do 45 graus para fazer o corte diagonal e segue o limitador lateral também, com a opção do posicionamento em angulação, certo? Para o 45 graus ou para algum ângulo mais específico, todo demarcado. Ele é removível para as peças de maior formato, certo? Mas é um bom apoio, uma boa ajuda para fazer os cortes retos. Vamos lá? Maravilha. Muito obrigado, viu? Bom, posicionada a minha peça, vamos utilizar aqui o limitador. E o nosso apoio. O apoio é muito interessante, que ele vai travar bem o piso, não vai possibilitar que ele se mova durante o corte. Então você pode se concentrar na velocidade de avanço do disco, sem a preocupação da movimentação do piso. É um sistema bem simples, mas que te garante, te dá uma segurança maior para efetuar o corte. Outro ponto interessante da Zap Titan é a proteção do disco. A proteção do disco ela é móvel. Então, para fazer cortes retos, nós vamos deixar ela solta na posição livre. Quando o disco entrar na peça, ela vai subindo automaticamente e proporciona uma proteção extra no disco e limita um pouco o spray de água. Ajuda a manter o local limpo, ajuda a manter a água dentro da máquina. Ok? Bom, posicionada a minha peça, eu vou fazer o ajuste da altura do carro. Eu vou fazer um corte reto, então eu vou baixar a totalidade da máquina, faço o travamento e agora ela não retorna. Ok? A máquina traz também a chave de bloqueio para maior segurança, ou caso você precise deixar a máquina na obra de um dia para o outro, para garantir que ninguém vai usar a sua máquina, ou simplesmente para segurança, para alguma criança, que se você trabalha num local que tenha criança, para ela não correr o risco de acionar a máquina por acidente, você tira a chave e ela não vai funcionar. Ela só funciona com a chave acoplada. E você não consegue tirar a chave na posição ligado. Bom, então vamos demonstrar um corte reto aqui numa peça de porcelanato. E daí depois a gente comenta mais detalhes da máquina, ok? Certo? Então vamos lá. O botão liga e desliga. Um alto volume de água. E beleza, então fizemos um corte reto com altíssima qualidade. Vocês viram o avanço do disco rápido,
Foi um corte muito tranquilo de fazer. Um acabamento sem detalhes, sem problemas, com um avanço rápido do disco e uma qualidade muito boa. Bom, esse foi o corte reto, que normalmente se faz uma peça grande, numa peça pequena. Agora, para fazer as quinas de escada, quinas de parede, onde você precisa fazer o corte em chanfro, 45 graus para encostar uma peça na outra e ficar aquele acabamento bonito. Com a Zap Titan, basta fazer a movimentação do trilho, de toda a estrutura do trilho, como eu mostrei anteriormente, posicionar a peça no local adequado, que eu vou mostrar também, e fazer o corte da mesma forma. Vamos lá? Então, para o 45, eu faço a soltura dos manípulos. Importante, tenho que levantar a proteção do disco, para ela não pegar na peça, nem na estrutura da máquina. Já levantei minha proteção do disco e antes eu vou retirar a trava do piso, certo? Para não interferir no curso do disco, desse lado. Esse lado continua travando o piso, ok? Feito isso, faço o posicionamento do trilho. Travo os manípulos. E eu vou posicionar o piso. O piso tem que estar posicionado com o esmalte para cima, né? E o disco deve tocar cerca de 1 milímetro abaixo do esmalte. Justamente para eu tirar a camada da base, mantendo a integridade do esmalte. Vou ajustando bem finamente para ficar bem certo. Ok. Faço o travamento do piso com o apoio. E dou início ao corte. Finalizado o corte, a gente já tem uma peça chanfrada, que está prontinha para ser instalada numa escada bem bonita. Ok? Ok. Outra possibilidade com a Zap Titan é de fazer o friso e a caixinha, que são as duas características, as duas opções adicionais da Zap Titan em comparação com a Zap G2. Vamos lá para esses dois cortes. Bom, pessoal, então, dando sequência às possibilidades de corte e às opções de corte com a Zap Titan, agora eu vou mostrar para vocês o corte no meio da peça, para a gente colocar uma caixinha de tomada, uma caixinha de interruptor, ok? Então aqui eu já tenho o desenho da caixinha marcada na parte de trás do piso, tá? Então eu vou posicionar encostado na barra de encosto, vou destravar a elevação do motor, de forma que ele fique livre, e vou fazer o posicionamento do disco na marcação do piso. Ok? Já fiz o ajuste, vou dar início ao corte
e vou mostrando em detalhes. Feito. Ok? Corte perfeito no meio da peça. Ok? E o último detalhe, a última opção de utilização é nos frisos, para fazer as escadas, os detalhes de escada, parte antiderrapante, que nós vamos demonstrar agora também. Bom, pessoal, então dando sequência, já fizemos os 3 tipos de corte e agora, para finalizar, o corte de friso, que é quando tem a elevação não total do motor e nem você não finaliza o corte, você faz só um detalhe na peça, ou por estética, ou para dar aquela sensação, aquela característica do antiderrapante nas escadas, muito utilizado hoje em dia, no mármore ou mesmo no porcelanato. Então, o que você vai querer fazer? Aqui nessa peça eu já tenho alguns frisos feitos, só para fins de demonstração. Tá vendo? É o corte superficial da peça. A gente consegue manter a estrutura da peça, porém com um detalhezinho antiderrapante. Vou mostrar melhor. São esses detalhes aqui, ó, os frisos. Ok? Então, como que eu vou fazer? Posiciono a peça, faço a medição do disco na onde eu quero fazer o friso e eu vou fazer um ajuste parcial. Eu vou onde o disco toca e vou baixar mais uns 2 milímetros aproximadamente. Faço a trava e dou início ao corte. O resultado vai ser esse. Um friso de antiderrapante. Ok? Maravilha. Então, pessoal, essa é a Zap Titan. Todas essas opções de corte, uma máquina profissional para quem busca o melhor desempenho. Como sempre, a Cortag entregando inovação, entregando desempenho e a melhor solução para vocês na sua obra, no seu trabalho, com a maior gama de produtos, principalmente inovações prontas para vocês utilizarem. Ok? Essa é a Zap Titan, disponíveis nas medidas de 1250 e 1550. Beleza? Bom, pessoal, continuando o nosso vídeo dos lançamentos da Cortag para 2021, eu vou apresentar agora para vocês
a nova Zap 180 BR. É a mesma máquina que vocês já conhecem, que já está no mercado aí já faz um tempão. Todo mundo gosta da máquina. Só que agora com fabricação nacional. Nós estamos fabricando toda a máquina no Brasil. Então você tem a mesma qualidade da máquina, as mesmas funções, as mesmas opções de corte, porém agora feitas pela indústria brasileira, com DNA brasileiro da Cortag. Então a qualidade que vocês já conhecem dos produtos, dos cortadores manuais, dos cortadores elétricos que nós já mostramos, agora também na Zap 180. A Zap 180 continua com um disco de 180 milímetros, a bandeja reforçada, faz cortes retos, faz cortes em 45 graus, o chanfro, simplesmente soltando a bandeja, um movimento simples de 45 graus. E também traz um guia ajustável para os cortes diagonais de 45 graus, certo? O motor continua o mesmo, com a mesma potência, indispensável para um corte bem feito, para um acabamento bem detalhado. E sem muito mais o que falar, DNA brasileiro, máquina campeã de vendas, agora fabricada no Brasil, ok? Vamos fazer umas demonstrações, uns cortes para vocês verem. Então vou chamar o Gabriel para me ajudar aqui. Vamos fazer um corte reto. Primeiramente. Maravilha. Vocês veem que é uma máquina de... Dá para ver que é uma máquina de muito fácil utilização. Muita gente já conhece a Zap 180. Um acabamento muito bom na peça. Beleza. Bom, pessoal, fizemos uma demonstração então do corte reto. Agora nós vamos mostrar para vocês como é fácil fazer um corte também em chanfro. Simplesmente destrava a bandeja. Ela já se autolimita nos 45 graus, então não precisa fazer nenhuma medição. Faz o posicionamento correto. Ajuste do disco, da posição do piso. Maravilha. Obrigado, Gabriel. Corte bem feito, 45 bem executado, acabamento perfeito. Então, novamente, pessoal, Zap 180, agora com fabricação brasileira, 100% feita na Cortag. E lembrando, capacidade de corte indicada para até 51 centímetros, certo? É a mesma máquina, praticamente a mesma máquina que vocês já conhecem, a Zap 180, só que agora com DNA brasileiro. Mais uma vez a Cortag trazendo toda a qualidade do DNA Cortag para a fabricação de mais essa máquina. É uma máquina compacta, de fácil movimentação. Você vai conseguir levar ela para todos os lugares, facilmente colocada num porta-malas de um carro. Ela tem as alças para movimentação. É a máquina perfeita para você que faz remodelações de banheiros, faz remodelações de cozinha, onde se utiliza essas peças um pouco menores e que você precisa de mais versatilidade no local de trabalho. Zap 180 BR, agora fabricada no Brasil pela Cortag. Tá ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês o guia para serra-copos. Para que funciona? É basicamente uma ventosa acoplada a um guia, onde você vai poder
posicionar a serra-copo diamantada para fazer cortes com precisão no porcelanato. Lembrando que ela vai servir muito mais para as serras-copo que precisam de refrigeração, certo? Porque ela já tem essa mangueira embutida junto com um reservatório de água com pressão que vai automaticamente alimentar a refrigeração enquanto você está fazendo o corte com a serra-copo. Então o procedimento é bem simples. Aqui tem várias medidas das serras-copos que você pode, que você vai escolher na hora do corte. Você faz o ajuste do equipamento. Essa ventosa é uma ventosa especial que eu vou falar um pouco melhor em outra parte do vídeo, certo? E faz o posicionamento, travamento da ventosa. O reservatório já está com água. A gente faz a pressão. O reservatório dá tranquilamente para fazer um corte completo. E feito a pressurização do sistema, o reservatório vai jogar água direto na serra-copo e você faz o corte sem a necessidade daquela garrafa, sem a necessidade de outra pessoa te ajudando na refrigeração enquanto você faz o corte. Ou seja, você pode fazer um corte refrigerado sem necessidade do auxílio de uma segunda pessoa, o que vai te ajudar a fazer bem mais rápido e o guia vai dar a maior precisão no corte. Tá ok? Vamos lá fazer uma simulação então. Feito o corte, só destravar, a ventosa vai sair e você tem a perfeição de um corte circular com a serra-copo diamantada sem o auxílio de alguma outra forma de refrigeração. Você consegue fazer tudo sozinho. Tá ok? Pessoal, agora eu vou falar um pouco das desempenadeiras e ventosas, que são lançamentos da Cortag também, que é a desempenadeira de cabo aberto. Ela é uma desempenadeira muito mais leve, muito mais ergonômica e fácil de trabalhar. Esse modelo de desempenadeira ela é tendência internacional, muito utilizada na Europa, Estados Unidos, onde são as tendências de ferramentas, né? E ela tem uma característica muito interessante no cabo. A ergonomia, em primeiro lugar, e o segundo, o material. A parte escura é um material emborrachado, que vai dar um pega muito melhor para você, uma anatomia, vai ser muito mais anatômico na hora de você fazer a aplicação da argamassa. Além disso, o cabo é em alumínio, super resistente e ainda leve, e a desempenadeira vem com chapa de aço inoxidável, ou seja, você vai ter uma desempenadeira para toda a vida, certo? Uma desempenadeira muito durável, muito resistente e ainda leve de trabalhar e muito ergonômica, ok? Também há a opção da desempenadeira de cabo aberto com a base em carbono, que é um pouco mais em conta, e ainda mais em conta a desempenadeira de cabo aberto plástico. Para você que gosta de ter todas as opções de dentes de desempenadeiras, que quer trabalhar com a gama completa, com a linha completa de desempenadeiras, ainda sem ter um investimento mais alto, a desempenadeira com cabo plástico ainda muito resistente, leve, muito ergonômica. Ela não tem o cabo emborrachado, mas ainda assim a ergonomia traz uma usabilidade muito boa. E a base de aço carbono também na desempenadeira de cabo plástico. Com isso, reduzindo um pouco o custo do produto. Assim você pode ter a gama completa de tamanhos de dente e de aplicação das desempenadeiras. Ok? Passando agora para a Float. A Float é uma inovação no Brasil.
É muito difícil você encontrar uma desempenadeira float até agora. Ela serve para aplicação de rejunte. Mas por que ela se difere, né, das outras desempenadeiras, até mesmo na desempenadeira de EVA da Cortag? A float ela tem essa dupla camada. Então, a camada escura vai garantir a adaptação aos relevos do piso, ela é bem maleável. E a camada branca de um material muito mais resistente, justamente para você poder utilizá-la com os rejuntes de epóxi, por exemplo, que são muito mais abrasivos e estragam o EVA com mais facilidade. Então, é uma desempenadeira muito durável também, e o cabo foi desenhado de uma forma muito ergonômica. Então, a pega dessa desempenadeira é muito boa. É uma desempenadeira que você vai conseguir utilizar por muito tempo para rejuntar áreas grandes, sem cansar, sem dor no punho. E ela tem a opção de você usar os cantos arredondados ou os cantos retos, dependendo da aplicação. Na parte menor ou para áreas maiores, onde há maior aplicação de rejunte, o cabo também vai servir para você utilizar a lateral maior da float, certo? Nós vamos demonstrar um pouco melhor das desempenadeiras em outro momento no vídeo, certo? E daí vai dar para entender um pouco melhor a aplicação da float, ok? Agora, nas ventosas, apresento para vocês a ventosa para superfícies rugosas. Qual é o diferencial dela? Ela tem uma borracha diferente, certo? E tem uma aba adicional do lado da ventosa, que vai se adaptar melhor às superfícies com relevo e com rugosidade. Aquele piso 3D que é difícil da ventosa se acoplar, então agora não tem mais esse problema. Eu tenho um piso aqui com um desenho bem característico, com relevo bem alto. Deixa eu ajustar aqui. Então a gente consegue ver que essa peça tem um relevo bem detalhado. Tá vendo? Dá para notar que com uma ventosa comum é difícil de fazer a acoplagem. Com a ventosa Premium da Cortag, você vê que ela se adapta melhor à superfície com relevo, à superfície irregular, e o vácuo se faz de forma muito segura e você sente a segurança da ventosa tranquilamente levantando a peça, mesmo com essa superfície irregular, certo? E a ventosa Premium também está disponível na versão dupla, com 2 êmbolos, também se adaptando perfeitamente à superfície irregular e fazendo a elevação ou a movimentação para onde for necessário, mesmo com as peças com a superfície de relevo ou detalhes, ou as peças em 3D. Ok? Essas são as ventosas Premium. Simples e dupla. Pessoal, separei um tempinho especial para falar da desempenadeira para efeitos decorativos. Também uma inovação da Cortag. Ela traz o mesmo cabo aberto, com as mesmas características das outras desempenadeiras, porém a base é de um aço inox um pouco diferente. É de um aço inox de altíssima qualidade, que tem um efeito de mola. Então ela vai servir para você fazer os efeitos decorativos, e ela é bem maleável. Esse efeito mola vai permitir ela se adaptar ao trabalho que você está fazendo e voltar na posição original. Então ela não vai deformar, certo? Os cantos arredondados também servem para fazer os detalhes. E aí, junto com o que a gente está falando aqui, vai aparecer depois algumas imagens, sabe, de alguns tipos de trabalho que ela faz, como cimento queimado e outros tipos de desenhos. E a gente vai também passar um vídeo do nosso parceiro Eduardo, que vai estar mostrando um pouco do trabalho dele e como que ele está utilizando essa desempenadeira para efeitos decorativos.
Para fazer esse efeito aqui tem que ser a despenadeira de inox, não pode ser a de chapa normal. Porque se a de chapa normal ela começa a manchar a massa. Vamos lá, aplicamos a primeira demão, está terminando de fazer a cura de secagem. Agora a gente corre uma lixinha 320 gasta nela para tirar só algum relevo que tiver, para depois vir para a segunda demão da aplicação do efeito mármore. O brilho, porque para não precisar usar cera, a gente usa uma cera que é meio automotiva, a gente faz a compactação só com a despenadeira agora, com a de inox consegue dar o efeito que a gente precisa. Ó, chegamos no efeito final, tá? Ele fica parecendo pedra, a toque, a limpeza, a compactação com a despenadeira da Cortag foi sensacional, tá? Não tem vibração, nada, show de bola. Pode jogar para o mercado de trabalho que vai fazer um sucesso, ok? Muito obrigado por enquanto, até a próxima. Legal, Eduardo, muito obrigado. Obrigado, pessoal da Pintura Franco, pela demonstração. E é isso aí. Bom, pessoal, então agora nós vamos demonstrar a aplicação de alguns dos produtos aqui numa situação simulada de assentamento. Tá, ok? Então vamos falar das desempenadeiras, do sistema de nivelamento e tal. Então, deixa eu começar explicando um pouco sobre o sistema de nivelamento. Nós vamos estar utilizando aqui o sistema Smart, sistema de nivelamento Smart. Ele tem a mesma indicação, a mesma aplicação dos sistemas tradicionais, porém ele é um pouco mais compacto, o que melhora a relação custo-benefício, tá? Ele tem um custo um pouco menor, porém com a mesma indicação. Ele trabalha com as cunhas tradicionais, então pode utilizar as mesmas cunhas. Vamos falar também dos espaçadores cruzeta e T, os espaçadores duplo. São espaçadores que têm duas medidas no mesmo espaçador. Então, nesse caso, nós estamos trabalhando com um de 1,5, que no outro lado ele é de 5. E ele é reutilizável também, disponível em cruz e também em T. Ok? E também o espaçador tipo U, ou tipo ferradura, como é comumente chamado. Esse especificamente ele é um espaçador mais versátil, ele pode ser usado em linha, normal, assim como está aqui. Ele pode ser usado em cruzeta, posicionando dessa forma, ou então em T, puxando um pouco, deixando ele em formato de T. Funciona das três formas e ele também é removível, reutilizável, bem versátil na sua aplicação. Tá ok? Bom, acho que vamos então começar a fazer um assentamento. Vamos primeiro aplicar a argamassa com a nossa desempenadeira de cabo aberto. Lembrando que a gente já tem os passadores niveladores instalados, certo? Ele deve ser colocado nos pisos que já estão assentados e depois faz a colocação do novo piso. Isso. Beleza?
Bom, pessoal, feita a aplicação da argamassa, então vamos chegar com o piso, fazer a aplicação e depois a gente mostra como funciona o sistema das cunhas. Beleza. Feita a instalação do piso, os ajustes, agora vamos entrar com as cunhas. Primeiro vamos mostrar o desnível que ele tem. Aqui, ó, a gente consegue ver que tem um desnível realmente. Agora vamos aplicar as cunhas. E fazer a nivelação com o alicate. Beleza? Então a gente percebe que o nivelamento foi feito, certo? Ok, instalado. Agora a gente vai demonstrar as desempenadeiras para rejunte, certo? Vou fazer a remoção, supondo, né, que o piso já teve o processo de cura da argamassa, tudo. Lembrando que é uma simulação, né, da instalação. Vou remover os espaçadores reutilizáveis e vamos fazer a remoção das cunhas e do espaçador. Para isso, um simples golpe com um martelo de borracha é suficiente. Bom, pessoal, agora vamos então demonstrar a utilização da desempenadeira float, desempenadeira para rejunte. Primeiro eu vou fazer a aplicação do rejunte epóxi, só numa pequena parte aqui para demonstrar, e depois o rejunte normal, para a gente mostrar a versatilidade da ferramenta. Tá ok? Então vamos lá. Bom, agora então a gente vai fazer a aplicação com a float do rejunte normal, tá bom? Rejunte comum. Esse é o resultado com a float, aplicação perfeita do rejunte. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, das demonstrações. E venho aproveitar e convidar vocês para assistir as lives que vão acontecer. O link para acessar vai estar aqui na descrição do vídeo. E vai ser lives de cortadores manuais, cortadores elétricos, vamos falar de sistema de nivelamento, de grandes formatos e mais algumas coisas aí, tá ok? Muito obrigado de novo e é isso aí, obrigado.